Meus queridos, boa noite. Agora deu certo, né? Os minutinhos de atraso. Então aqui nós tivemos 8 minutos de atraso, então eu prometo não passar mais do que 8 minutos das 9 horas, tá bom? Vamos orar? Nós hoje vamos falar sobre teologia negra. Nós estamos aí no quarto estudo dessa série. E na próxima quarta-feira, o reverendo Ronaldo Crispim estará dando falando sobre a última teologia dessa série, que é a teologia feminista. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe e vamos fazer igual semana passada. A ideia é dar todo o estudo, como nós estamos um pouco distantes uns dos outros, vamos fazer igual na semana passada. Assim que terminar o estudo, nós iremos orar e os irmãos que tiverem algumas dúvidas ou perguntas podem chegar aqui embaixo, conversar comigo que a gente responde, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos e pedimos ao Senhor que nos ajude, nos auxilie, nos conduza, Pai Santo, para tratarmos de um assunto tão importante e que tem demandado, Pai Santo, da nossa parte como Igreja do Senhor, o respeito, a reflexão necessária, não só sobre aquilo que iremos tratar agora, mas também, Pai Santo, a respeito daquilo que gerou toda a teologia que nós iremos estudar agora. Que o Senhor nos dê um coração inclinado e submisso à Tua Palavra sempre, bem como também a sensibilidade necessária para estudar, entender e compreender, Pai Santo, o porquê que as pessoas pensam como pensam e chegam, Pai Santo, de fato, às vezes, se perder no que diz respeito à interpretação correta da Tua Palavra. Dá-nos essa sensibilidade, na certeza plena que se não fosse o Senhor agindo em nós, por nós e através de nós, nós não teríamos condições algumas de fato entender e compreender a Tua Palavra de forma verdadeira. Nós assim pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, falar sobre teologia negra, que é a nossa proposta hoje, é falar um pouquinho sobre a história da escravidão. Quando nós pensamos sobre a história da escravidão, é fato que é uma mancha moral na história da humanidade. Então, quando nós falamos sobre escravidão, e nós, apesar que podemos pensar que nós estudamos na escola a história da escravidão, nós temos apenas uma noção daquilo que de fato aponta para a escravidão. Nós não temos condições de analisar o que de fato e quão doloroso foi a escravidão para o povo negro no que diz respeito a esse período específico da história em que eles foram escravizados. Por isso que, quando nós falamos sobre escravidão, é importante que você entenda que a escravidão sempre aponta para quão perverso, quão pervertido e caído é o coração do homem a ponto de fazer o que fez. Por isso é difícil nós pensarmos em teologia negra sem de fato pensar nesse contexto histórico. Então, o pano de fundo histórico, até chegarmos à teologia negra, começa com a chegada dos primeiros negros escravizados que foram transportados ali para os Estados Unidos. Foram transportados como escravos, tratados com brutalidade, ficando sem pátria e ao mesmo tempo também ficando sem direito algum. Então, quando nós olhamos para a história dos Estados Unidos, nós vamos ver que maus tratos, deboche e violência marcaram a vida dos negros ali naquela pátria. E aí você pensa assim, mas e a igreja? Pensando que a colonização dos Estados Unidos partiu em muito dos puritanos, partiu em muito de pessoas que de fato professavam a fé protestante e a fé evangélica. O ponto é que nós vamos ver que nesse contexto de escravidão, a igreja, que supostamente deveria ser um local de acolhimento, de integração e amor, nós vamos ver que nesse período a igreja, em sua grande maioria, deixa de ser uma voz profética e pregadora da unidade e, de certa forma, ela porta-se com total indiferença, em sua grande maioria, no que diz respeito à escravidão nos Estados Unidos. Então, só para vocês terem uma ideia, é triste pensar que nesse período de escravidão nos Estados Unidos, algumas igrejas afirmavam que era total perda de tempo, por exemplo, você evangelizar um negro, porque na concepção deles, o negro não tinha nem sequer alma. Então, muitos outros distorciam, por exemplo, a interpretação bíblica para fundamentar a ideia de que o escravo deveria ser submisso ao seu senhor humano em tudo.
Pior do que isso, eles diziam, olha, a escravidão, ela é uma determinação divina, por isso que vocês têm que se submeter a tudo isso. Só que nós vamos ver que, de fato, o tempo vai passando e algumas conversões de negros começam a acontecer. Com o passar do tempo, esses negros começam a se envolver também na vida da igreja. E aí a igreja toma uma outra atitude, né? A liderança da igreja foi obrigado, de certa forma, a tomar uma decisão no sentido de evitar o ajuntamento de negros e brancos. Então, a grande maioria das igrejas, as suas lideranças, criaram restrições de assentos para negros. Então, tinha uma ala que era específica para os negros e uma ala que era específica para os brancos. O resultado disso é que, por volta do ano de 1700, os escravos começam, então, a se reunir em lugares privados para adorar e cantar suas músicas. O que eles enxergaram é que eles não poderiam cultuar com os brancos. Isso acabou sendo impossível por conta da postura da liderança e por parte da maioria dos protestantes naqueles dias. Protestantes e também católicos. Mas entre 1779 e 1792 surge então a primeira igreja batista só para negros na Geórgia. Então, a partir disso, nós vamos ver que, de fato, há uma divisão na igreja protestante americana que diz respeito à segregação. Existe a igreja para negros e existe a igreja para brancos, e isso perdurou por muitos e muitos anos, e em alguns locais dos Estados Unidos ainda acontece isso. Então, o que nós vamos ver aqui no que diz respeito à teologia negra, esse movimento conhecido como Negro Spiritual, nasceu numa era de escravidão, de opressão social, de opressão econômica, dando origem a uma tradição religiosa que vai tomando corpo e que, de fato, a partir da década de 1960, chega aquilo que nós conhecemos, iremos estudar hoje, que é a teologia negra. Então, para você entender que existe um contexto histórico, né? Diferente da semana passada que nós falamos sobre a teologia progressista, que é difícil você determinar quando começou, quem foram os seus proponentes. A teologia negra é diferente. A teologia negra tem um contexto histórico e tem, de certa forma, alguns indícios que apontam para quando de fato começou esse movimento. Então, o embrião desse movimento, em 1960. 1960 é que de fato começa a tomar forma a teologia negra. Então, os anos de 1960, a década de 1960 dos Estados Unidos, foi uma época extremamente turbulenta e radical. Então, muitas teologias nasceram nessa época, muitas teologias competiram por atenção nessa época, e algumas teologias morreram e outras continuam aí lutando por espaço. Então, nesse período, na década de 1960, o modismo radical era formado por pessoas que estavam, de certa forma, cansadas das tentativas até 1960 de simplesmente lutar com questionamentos do ateísmo. Então, qual que era a ideia dessa época? Olha, nós não queremos apenas elucubrações do porquê que nós não somos ateus. Nós queremos dar um passo a mais do que isso. Nós estamos agora preocupados com os desafios que, de certa forma, eram apresentados para a população dos Estados Unidos no que diz respeito à opressão social, a opressão econômica vivenciada principalmente pelos negros naquele período. Então, esses pensadores, não só os negros, mas os pensadores de forma geral, principalmente os teólogos, nesse período de 1960, dessa década, eles começaram a questionar os motivos do porquê que a teologia ela focou em combater apenas o ateísmo, que era fruto do iluminismo, e não deu um passo além disso. Então eles perguntavam, olha, por que a partir do iluminismo a igreja também não começou a responder os questionamentos da situação social levantada por Karl Marx, por exemplo? Então, a perspectiva desse período era dar um passo além disso, ou seja, vamos sair das elucubrações no que diz respeito a responder ao ateísmo e vamos agora começar a pensar, de certa forma, a responder. E aqui no caso eu citei Karl Marx, mas existiam outros também que pensaram no que diz respeito à situação econômica daqueles dias. Então, qual que era a argumentação desses teólogos, pensadores nessa época, né?
olha, a igreja ela se refugiou dentro de uma torre de marfim. Então é chegada agora a hora da teologia sair dessa torre de marfim, entender que existe um mundo real, entender que existe não só um mundo de intelectuais, mas existe pessoas que estão sofrendo, que estão sendo oprimidas. E aí a ideia deles era a hora da teologia unir forças com os oprimidos e tiranizados da sociedade e enganjar-se aí numa luta em favor destes homens e mulheres que eram oprimidos e marginalizados. Então, a ideia desses teólogos nessa época de 1960 é que somente com esse método, somente com esse envolvimento teológico, né, no que diz respeito e aqui no caso aqui nós estamos citando aqui os oprimidos e tiranizados, é que de fato a igreja vai conhecer a pessoa de Deus, a realidade última da pessoa de Deus. Então, em busca de responder aí à experiência moderna da opressão, esses novos radicais, o que eles fazem? Eles voltam-se para o tema da libertação. Então, o Roger Olson, no seu livro Teologia do Século XX, falando sobre esse período, disse que o pensamento daqueles homens naqueles dias era: se Deus é real, então esse Deus deve se envolver nas lutas do presente para efetuar a libertação da opressão. E se o cristianismo é verdadeiro, então sua mensagem deve ser de libertação. Então, esse era o pensamento que fomentava a década de 1960. Os homens queriam se envolver nessa perspectiva de fato, fazer com que a teologia se envolvesse nesses movimentos sociais que estavam surgindo. Então, por causa desse tema aí de libertação da opressão, nessa época, várias linhas deste movimento radical normalmente são conhecidas como teologias libertárias. Então, pelo menos 3 teologias libertárias que surgiram nessa época e que ainda hoje elas existem. Nós temos a teologia do negro, estamos falando hoje, teologia negra, a teologia da libertação latino-americana, né, que surgiu num contexto aqui da América Latina, num contexto católico, e temos também a teologia feminista. Então, são as 3 teologias libertárias que nós ainda enxergamos de forma bem atuante no cenário mundial. Então, o que essas teologias libertárias tiveram como diferencial das teologias até 1960, é que o ponto inicial dessas teologias libertárias era a crítica ao intelectualismo característico da teologia norte-americana. Então, o que especificamente a teologia negra ela oferece, né? Qual que é vamos dizer assim, a linha dela logo de início? Olha, nós não queremos mais simplesmente ficar no campo das elucubrações, dos pensamentos, nós queremos um pouco mais de ação. Mais do que isso, passo além que eles vão dar, é que todas essas teologias libertárias, elas procuraram fornecer um antídoto para que os radicais viam como uma mudança na direção da transcendência de Deus para a imanência. Então, como nós falamos que a ideia até 1960 era combater o ateísmo do iluminismo, ou seja, apenas ideias filosóficas que eram discutidas, ou seja, o pensamento era só no ser transcendente, o Deus que está acima de nós. Agora, a partir de 1960, há uma mudança nesse eixo. Então, a busca deixa de ser pelo ser transcendente, ou seja, o poder no futuro, na consumação final da história, e passa a ser pelo ser imanente. O ser imanente é a ideia do Deus que se relaciona conosco na história. Então, Deus transcendente é aquele que está acima da história, e a ideia deles, agora nós precisamos descer. Aí, lembra que nós falamos um pouquinho sobre a teologia liberal do Schleiermacher, que era essa ideia dele. Era uma ideia que não pensava tanto lá no alto, mas pensava mais aqui embaixo. Então, a ideia dessas teologias libertárias que surge a partir de 1960 tem justamente isso como foco. Pensar no ser imanente, e aqui no caso no poder da libertação, nas circunstâncias presentes da vida. Então, a partir de 1960, há essa mudança de eixo no que diz respeito à perspectiva de se pensar teologicamente, e nós vamos ver que houve uma forte influência aí por conta dos movimentos civis americanos da década de 1960. Então, a teologia negra, como eu falei para os irmãos, ela surge dentro de um contexto histórico específico, que foi os anos de 1960. Essa década foi marcada por vários acontecimentos de grande impacto social, político, econômico para os negros dos Estados Unidos. Então, essa época aí foi testemunha das atividades de Martin Luther King, que, de certa forma, personificou
o movimento dos direitos civis mais do que qualquer outro líder negro que os Estados Unidos possuiu até aquele momento. Então, nós vamos ver que até o seu assassinato em 1968, quando ele morre justamente por conta daquilo que ele defendia, ele se tornou inquestionavelmente, queridos, o Martin Luther King, o porta-voz da comunidade religiosa negra e das suas aspirações sociais. Eu tenho o seu sermão emblemático, Eu Tenho um Sonho, em que ele trata justamente sobre isso, a ideia de se acabar com essa segregação racial que existia, a começar dentro das igrejas. Então, embora ele não tenha sido vamos dizer assim, o idealizador da teologia negra, é fato que sua atuação e mensagens ajudaram a estruturar e fundamentar a teologia negra. Tá bom? Então, vamos dizer assim, o Martin Luther King teve um forte impacto para que, de fato, a teologia negra surgisse. Então, vamos caminhar um pouquinho mais, entender quando que surge e desenvolve, então, essa teologia negra. O que os historiadores, principalmente aqueles que são teólogos, defendem a teologia negra, eles identificam o surgimento desse movimento basicamente no despertar da consciência negra em 1960. Só que aí eles fazem uma divisão em 3 estágios. Eles dividem em 3 estágios no que de fato surgiu e desenvolveu essa teologia. O primeiro estágio, 1966 e 1970, sinalizou aí o fim da subordinação das igrejas negras ao protestantismo branco. Então, nesse período, no primeiro estágio, o que a teologia negra defendia aqui? De certa forma, surge como um aspecto expressivo de luta pelos direitos civis em geral, como uma reação do domínio branco nas igrejas. Então, assim, o primeiro passo nós não aceitamos mais o domínio branco no que diz respeito ao protestantismo sobre a nossa espiritualidade. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio, 1970, 1977, é quando, de certa forma, ele dá um salto de qualidade, vamos dizer assim, no que diz respeito aos seus pensamentos. É quando os teólogos profissionais e acadêmicos entram em cena. Então, esse é o período de consolidação do movimento. Então, o movimento ele sai das igrejas e ele vai para dentro dos seminários, para dentro da academia, se tornando aqui vamos dizer assim, mais aceito aos ciclos acadêmicos do que aconteceu no primeiro estágio. Então, o foco aqui, nesse segundo estágio, ele deixa de ser questões práticas e vira questões intelectuais. E aí 2 pontos que se destacam nesses pensamentos intelectuais nesse segundo estágio. A natureza da libertação que Deus proporciona aos oprimidos e, ao mesmo tempo, o significado do sofrimento. Então, são 2 pontos que, nessa época, os teólogos profissionais, os acadêmicos, começam a pensar. E o terceiro estágio, 1977 até os dias de hoje, o que nós vemos é que o tema em questão era a relação entre a experiência negra americana e a de outros povos oprimidos. Então, para vocês terem uma ideia, existe a teologia negra africana, que aí já tem uma outra perspectiva da teologia negra da libertação, que é o que nós estamos estudando aqui, que começa justamente nos Estados Unidos. Então, nesse terceiro estágio, é quando começa a ter essa relação entre não só a teologia negra, mas como outras teologias libertárias. Então, eles começam a ter uma interação entre outros povos que eles entendem oprimidos, bem como as implicações econômicas e políticas da libertação. Então, o que nós estamos vivenciando hoje dessa teologia negra é o terceiro período. Nós estamos aí nesse terceiro estágio no que diz respeito a essa teologia. Mas tivemos algumas vozes importantes, as primeiras vozes dessa teologia que apareceram. O primeiro, o Joseph Washington. Esse homem ele é importante porque em 1964 ele lançou o livro A Religião Negra. Essa obra dele e a sua obra como um todo tinha, de certa forma, enfatizava a necessidade da integração e, ao mesmo tempo, a assimilação de alguns insights da teologia negra sobre o protestantismo em geral. Então, Joseph Washington, nesse livro, ele enfatiza basicamente isso. Depois temos o Albert Clay. Esse homem é pastor de uma igreja conhecida como Santuário Madonna Negra, na cidade de Detroit. Em 1968, ele lança o livro Messias Negro. Nesse livro, ele instava o povo negro a se libertar da opressão dos teólogos brancos. Então, só para você ter uma ideia, o que ele argumenta nesse Messias Negro? Que a Bíblia havia sido escrita por judeus negros.
Só que o evangelho de um Messias negro foi deturpado por conta do apóstolo Paulo para que ele pudesse pregar aos europeus. Então, basicamente nesse livro o que ele está dizendo é o seguinte: olha, tudo que Paulo escreveu sobre Cristo é uma perversão do que de fato significa ser o Messias negro. Tá? Então, ele acaba tendo uma importância muito grande no cenário americano, porque a partir desse escrito dele, nós vamos ver um ponto adiante, que é o Manifesto Negro, e esse, vamos dizer assim, é um das vozes mais importantes da teologia negra, porque foi um documento redigido em 1969, na reunião da Fundação Interreligiosa para a Organização Comunitária em Detroit, Michigan. E aqui, o que é importante é porque nesse manifesto, que tinha clérigos, tinha pastores, teólogos, leigos participando, nós vamos ver que esse manifesto ele coloca a questão da experiência negra entre os pontos da investigação teológica. Os participantes dessa reunião, então, eles formularam não só esse documento, dizendo, é hora de emanciparmos do poder dos brancos, da teologia dos brancos, é hora de nos manifestarmos contra eles, mas esse documento ele tem um caráter mais importante ainda, porque ele exigia das igrejas brancas, das sinagogas e todas as outras instituições racistas que eles descrevem lá nesse documento, pelas reparações, pelos maus tratos às pessoas negras no passado. E eles exigiram a quantia. Então, a quantia mínima era de $500 milhões ou $15 por negro. Então, dizia, olha, é justo que essas instituições que nos massacraram, que nos oprimiram, agora eles possam reparar esse erro aí do passado com a geração atual. Por conta desse movimento, alguns negros, por exemplo, conta a história, eu acabei lendo também isso em alguns relatos, até mesmo de teólogos da teologia negra, que pessoas começaram a invadir as igrejas brancas, né? Assim, brancas entre aspas, não tem essa distinção, mas alguns negros falavam, nós vamos, por exemplo, invadir a primeira igreja presbiteriana porque é uma igreja opressora. Então, assim, se constava naquele documento, se aquela igreja era uma igreja vista como uma igreja opressora e racista, então alguns negros começaram a ir para essas igrejas e tumultuar os cultos, atrapalhar e por aí vai. Tá? Então, nós vamos ver daqui a pouquinho que, de acordo com o seu grande expoente, esse tipo de manifestação é válida. Tá? Esse tipo de manifestação acaba sendo válida. E o grande expoente é o James Cone, né? Foi o grande nome da teologia negra, era um teólogo negro, mais conhecido e o nome mais representativo da teologia negra até os dias de hoje. Ele já faleceu em 2018, era professor de teologia sistemática no Union Theological Seminary em Nova York. Em 1970, ele lançou o livro Uma Teologia Negra de Libertação. Esse livro é o livro base até hoje para quem estuda esse assunto, só que em 1969 ele já havia pavimentado o caminho para aquilo que em 1970 ele vai fazer. Então, em 1969 ele lança Teologia Negra e o Poder Negro. O Cone, aqui em sua Teologia Negra da Libertação, ele se vale do conceito central de um Deus preocupado com a luta negra por libertação. Então, o que o Cone vai argumentar? Né? Ele vai dizer o seguinte, olha, ele observa, de acordo com seus estudos, que Jesus tinha uma preferência pelos oprimidos. Então, ele vai argumentar que Deus é negro, isto é, que ele se identificava com os oprimidos. E a ideia aqui de negro não é que Cristo tivesse cor de pele, branca ou negra. Não, a ideia aqui é de identificação. Então, Cristo era negro porque ele se identificava, de fato, com aqueles que estavam sendo oprimidos, e aqui, no caso, a teologia negra foca justamente nos negros. Né? Então, o que nós vamos ver é que Cone, quando ele lança essas duas obras, ele se voltava contra a igreja que ele intitula a Igreja Branca. Né? Ele afirmava que existia um poder negro em ação a partir dessa teologia, e esse poder negro não era uma antítese do cristianismo. Pelo contrário, esse poder negro, de acordo com Cone, era a mensagem central de Cristo para a América Central vamos dizer assim, do século XX. Então, o poder negro, segundo ele, era uma total emancipação do povo negro da opressão branca. E aqui que entra um ponto perigoso na sua teologia, porque ele diz o seguinte, olha, essa emancipação ela pode ser feita de qualquer jeito, inclusive no uso da violência. Tá? Então, em seus escritos, ele deixa aberto
o uso da violência para que essa emancipação possa acontecer. Então, um outro ponto importante quando o Cone fala sobre poder negro, não era apenas essa ideia de emancipação. Ele tinha uma perspectiva também de que era uma luta não para fazer o que se deve fazer, mas, de certa forma, para você tornar-se quem você deve ser, do que diz respeito aqui à perspectiva dos negros, né? Então, para a teologia, assim, por teologia negra, o que o Cone, que é o grande expoente dessa teologia, o que ele defendia era a teologia negra como uma análise da condição negra à luz da revelação de Deus através de Cristo, com o propósito aí de criar um senso de dignidade negra e, de certa forma, fornecer ao povo negro a alma necessária, a força necessária, o poder necessário para destruir com o racismo branco. Qual que é, nós vamos falar um pouquinho disso lá no final, um dos problemas da teologia desenvolvida a partir de James Cone, é que a teologia negra era uma teologia, ou é uma teologia extremamente etnocêntrica, ou seja, é uma teologia exclusivamente para um povo, e no caso aqui para o povo negro. Então, esse é um dos grandes problemas no que diz respeito a essa teologia. Mas vamos pensar assim, que nada surge do nada no que diz respeito à teologia, né? Como dizia aí um historiador do passado, a Bíblia é a mãe das heresias, né? E outro dizia, uma heresia ela não morre, né? Ela simplesmente desaparece hoje, mas ela ressuscita daqui a 100 anos, 200 anos. O que acontece com aquilo que nós já falamos sobre a teologia liberal e teologia progressista. A teologia negra não é diferente, né? Ela tem várias influências teológicas importantíssimas no que diz respeito à sua forma de pensar. A primeira é a teologia secular, né? Surgiu no início da década de 1960, foi uma redescoberta, né? Essa teologia, na verdade, ela é uma resposta à redescoberta dos escritos do teólogo alemão, né, martirizado, Dietrich Bonhoeffer. Então, eles redescobriram os escritos dele na época da prisão, discipulado, que era um dos livros dele importantíssimos, e a partir disso, então, começou-se a desenvolver a teologia secular. O que os críticos vão dizer é o seguinte, que muita teologia secular é uma interpretação extremamente equivocada de muitos dos pontos defendidos por Dietrich Bonhoeffer. Mas, de certa forma, é a partir desse contexto de Dietrich Bonhoeffer, dos pensamentos de Dietrich Bonhoeffer, que essa teologia ela se origina. Qual que era a grande tentativa da teologia secular? Era, de certa forma, resgatar a teologia em meio à cultura secular. Então, eles diziam o seguinte, olha, ao passo que nós celebramos essa era secular, a era do desenvolvimento, a era do desenvolvimento científico, tecnológico, eles também estavam preocupados em qual seria a posição da igreja diante de uma situação moderna. As coisas estavam mudando e a igreja ia ficar como? Ia ficar sem mudança? Não, a igreja também tinha que se posicionar nesse cenário de mudança. E aí começa a ser problemática essa teologia, porque a lógica dessa teologia era que a igreja deveria moldar-se em torno das necessidades e mudanças que estavam acontecendo no mundo. Então, quando os teólogos de teologia secular utiliza esse termo secular, de certa forma era usado para se referir a um determinado ponto de vista, um estado de espírito ou uma perspectiva em relação ao mundo. Então, o que nós vamos entender é que o ponto de vista secular enfatiza o temporal em vez do eterno, concentrando-se aqui nas realidades deste mundo e não na dimensão de um outro mundo, a eternidade. Então, o foco dessa teologia, meus queridos, era o conhecimento secular, adquirido aqui pela iniciativa humana e útil para, vamos dizer assim, para o viver comum das pessoas e não basicamente na revelação escriturística ou na revelação bíblica. O grande expoente desse período é o Harvey Cox, era um professor batista, se tornou aí extremamente influente nessa teologia por conta desse livro que ele lança em 1965, a cidade secular. E qual que é vamos dizer assim, o grande ponto na teologia desenvolvida pelo Harvey Cox? Ele encontra uma aplicação prática da sua teologia, que no caso da teologia secular, por meio do seu ativismo, tanto no ministério urbano, quanto no seu envolvimento nos movimentos de direitos civis que aconteceu nos Estados Unidos naquela época. Então, o Cox defendia que a base
adequada para a doutrina da igreja, a eclesiologia, se encontra numa teologia de mudança social. E aí ele defendia até mesmo a revolução, né? É o que ele basicamente intitula como ser a imagem da cidade secular. Revolução e mudança social como uma demonstração de que a teologia está de fato exercendo influência ou está sendo praticada. O que o Cox faz nesse livro, né, na sua obra como um todo, é delinear a visão da missão da igreja como sendo de proclamar a tomada de poder. Então, vamos dizer assim, a principal mensagem da igreja é anunciar uma era de liberdade de qualquer força opressora e de responsabilidade pessoal e social. E a sua diaconia, que entra aí curar as feridas e fraturas urbanas, principalmente provocadas aí por conta da opressão, e no caso aqui, da opressão dos negros. Então, o que nós vamos ver é que essa teologia defendia que Deus vem até nós por meio dos acontecimentos e mudanças sociais. Tá? Essa é a ideia basicamente da teologia secular. E vocês vão ver daqui a pouquinho, quando nós falarmos um pouquinho sobre os pontos que a teologia negra defende, que claramente há isso aqui sendo defendido na teologia negra. Né? A ideia de que Deus vem até nós por meio de acontecimentos e mudanças sociais no que diz respeito aqui à emancipação dos negros, do poder dos brancos, segundo defendido pela teologia negra. A neo-ortodoxia, aqui é um ponto interessante porque assim, a neo-ortodoxia ela teve vamos dizer assim, o seu grande expoente em Karl Barth. Karl Barth foi o grande expoente dessa teologia. O Cone, que é o grande expoente da teologia negra, ele é criticado por isso, porque ele assumidamente diz que ele bebeu grande parte da sua teologia no Karl Barth. E qual que é a crítica? A crítica que muitos fazem é o seguinte: olha, ok, você defende uma teologia negra, mas a sua base é toda de um teólogo suíço. Então, que disparate é esse? Você defendendo uma teologia negra de combate a esse pensamento que nós temos aqui, que é por conta da colonização dos europeus, e você se apoia a isso? Né? Então, o que nós vamos ver é que, de fato, o Cone e a teologia negra absorve muito a neo-ortodoxia, mas, vamos dizer assim, fazendo algumas mudanças e adaptações no que diz respeito à neo-ortodoxia. Então, para você ter uma ideia, o Karl Barth, ele defendia a revelação como um acontecimento. Então, segundo ele, a Bíblia não é a palavra de Deus de uma forma estática. Então, a palavra de Deus, na perspectiva da ortodoxia, tem sempre um caráter de acontecimento. Então, a ideia do Barth é que, de certo modo, é o próprio Deus repetindo o seu ser em ação. Então, a Bíblia torna-se a palavra de Deus num acontecimento. Então, eis uma frase aqui do Barth, na sua dogmática eclesiástica, que a Bíblia é a palavra de Deus na medida em que Deus faz com que ela seja a sua palavra, na medida em que ele fala por meio dela. Então, tem uma frase muito emblemática aí que foi dita por Barth, que é o bom teólogo, o bom pastor tem que ler a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Aí você fala, nossa, que frase sensacional. E é mesmo, a frase é maravilhosa. Mas dentro do contexto da neo-ortodoxia, ela deixa de ser maravilhosa. Porque na ideia do Barth, como a revelação de Deus, a palavra de Deus tem um caráter de acontecimento, pode ser que você, lendo o jornal, naquele momento, né, como ele diz nessa frase aqui, naquele momento, Deus faça com que aquele jornal seja a palavra de Deus para você. Então, assim, a questão de autoridade para ele, como ele fala que a palavra de Deus não tinha uma autoridade estática, era um acontecimento, era como se fosse o ser de Deus em ação se repetindo através da palavra que se manifestava, ela poderia se manifestar tanto no livro, quanto na Bíblia, quanto no jornal, e por aí vai. Então, partindo disso, o que nós vamos ver é que a teologia negra entende que a revelação é um acontecimento negro, ou seja, que os negros estão fazendo a favor da sua própria libertação. Então, assim, na perspectiva da teologia negra, aqui falei para os irmãos, né, ela pega a ideia da ortodoxia e dá uma certa adaptada aqui, porque assim, na perspectiva dessa teologia, a revelação é mais do que meramente a autorrevelação de Deus. Né? Pelo contrário, na perspectiva deles, é uma autorrevelação de Deus à humanidade numa situação de libertação do racismo. Então, a palavra do Senhor se torna revelação quando, de fato, há um acontecimento negro, ou seja, a libertação dos negros. Essa é a ideia cunhada da neo-ortodoxia.
Temos também a teologia da correlação, eu falei um pouquinho sobre ela na semana passada, né, que teve como o seu grande expoente o Paul Tillich. Essa teologia, a teologia negra, partindo daquilo que o Tillich fala, né, da relevância que a igreja tem que ter para a cultura, ela apresenta 2 pontos focais como norma. Então, a tarefa da teologia, segundo a teologia da correlação e principalmente teologia negra, é manter, queridos, uma constante tensão entre 2 comunidades. A comunidade bíblica, de certa forma, a revelação das Escrituras, e também a comunidade contemporânea da fé, né, o que nós encontramos hoje. E qual que é o propósito disso? Para que ela possa falar de maneira relevante a situação contemporânea. Mas qual que é o problema disso? Assim, olhando para isso aqui, você fala, poxa, isso aqui é um conceito bom. E de fato, a igreja tem que entender, como diz o Osborne, né, que quando nós pregamos, nós estamos transpondo horizontes. É você pegar o horizonte das Escrituras, né, do povo que viveu lá atrás, a mensagem direcionada para aquele povo, e apresentá-la para o povo de hoje com aplicações bíblicas quanto a isso. Esse princípio é maravilhoso. Só que qual que é o problema da teologia da correlação? E a teologia negra cai no mesmo problema. É que, assim como o modelo de Tillich, a teologia negra, ela acaba sendo moldada pela comunidade contemporânea de fé e não pela revelação bíblica. Então, o problema é que ela, nessa constante tensão, o pêndulo dela vai muito para a comunidade contemporânea da fé. Ou seja, aquilo que é necessidade da comunidade contemporânea da fé tem primazia sobre aquilo que as Escrituras estão dizendo. Então, o que nós vamos ver é que, vamos dizer assim, as Escrituras é reinterpretada de uma forma que consiga, de fato, atender os questionamentos dessa comunidade contemporânea da fé. Então, esse é um problema que a teologia negra assume ao abraçar a teologia da correlação. Teologia de libertação, né, que foi um movimento que surgiu na mesma época, não houve interação formal entre os 2 movimentos, porque a teologia da libertação se desenvolveu dentro da Igreja Católica e a teologia negra nas comunidades protestantes dos Estados Unidos. Mas o que essas 2 têm em comum, assim como a teologia feminista, que faz parte das teologias libertárias? Elas têm em comum, queridos, vamos dizer assim, um direcionamento para contextualização. Então, eu até falei um pouquinho sobre ela semana passada, que a ênfase está na ação e não na reflexão. Lembra que semana passada nós falamos sobre isso, que a ideia deles é o seguinte, que você, teologia progressista, baseada nessa ideia de teologia da libertação, você defende práticas corretas sem se preocupar se as crenças são ou não corretas. Então, basicamente, é isso que a teologia negra também faz no que diz respeito a essa perspectiva da teologia de libertação. Então, o que nós vamos ver é que, quando eles fazem essa ênfase na concentração, na ação, eles desejam mudar o mundo e não apenas refletir sobre a natureza da realidade. Então, a teologia negra empregou de modo explícito a metodologia desenvolvida por outras teologias libertárias, a saber, a visão da teologia como sendo, em primeiro lugar, uma reflexão crítica da praxis, ou seja, da ação, e aqui, no caso, uma reflexão sobre a ação na luta pela libertação. Outro ponto importante no que diz respeito à teologia da libertação é que a teologia negra utiliza-se, assim como a teologia da libertação, do marxismo como uma ferramenta de análise social. Então você vai ver que existe lá, né, a distinção entre brancos capitalistas opressores versus negros oprimidos, escravizados e por aí vai. Então o que seus teólogos defendem é que existe a necessidade de relacionar a teologia a uma teoria social da realidade, né? Eles compartilhavam aí a convicção de que a verdade só se encontra, de certa forma, na transformação ativa de estruturas sociais injustas. Então, nós vamos ver que a teologia negra, assim como a teologia da libertação, a teologia feminista, de modo geral, se identifica muito com a teologia de esquerda, se identifica muito com o socialismo, entendendo aí que o capitalismo é o seu grande inimigo. E temos também a teologia da narrativa, né, que também é uma teologia vista aí como um movimento pós-liberal, e defendia que o erro da igreja estava em ler as Escrituras de forma individualista. Então, o que essa teologia ia dizer? Ela diz, né, que a identidade pessoal traz consigo um elemento comunitário. Estavam convencidos disso, que, olha, quando você de certa forma, lê as Escrituras,
você tem que se identificar com a comunidade ao qual você está lendo as Escrituras. Então, eles vão dizer que, de certa forma, a identidade é modelada pela comunidade da qual a pessoa participa. Então, os membros de qualquer comunidade desse tipo se reúnem em torno da narrativa que é compartilhada e que todos eles acreditam. Então, logo, pertencer a um grupo significa, de certa forma, dentro da teologia narrativa, você compartilhar da narrativa daquele grupo, ou seja, você reproduzir as mesmas histórias e permitir que essas histórias deem forma à sua identidade pessoal. Então, em decorrência disso, é que eles falam que a comunidade cristã apela para a narrativa bíblica, especialmente para a história de Jesus, para encontrar a sua identidade. Nessa teologia, o mais importante na Bíblia não são as doutrinas que ela supostamente contém, mas sim a história que ela conta. E aí, pensando na teologia negra, para mostrar a influência para os irmãos, a teologia negra, ela basicamente não enxerga a Bíblia como um manual de normas e diretrizes para o cristão viver. Não, a teologia negra, ela apenas vê a Bíblia como uma história, um conjunto de histórias de povos e pessoas que clamaram a Deus, e mostra como que Deus, de certa forma, as atendeu e por que essas histórias de libertação foram guardadas até chegar a nós. Então, a centralidade da Bíblia para a teologia negra é as diversas narrativas, os diversos testemunhos de como Deus interveio como libertador daqueles e daquelas que, em contexto de opressão e violência, foram libertos e libertas. Então, a teologia narrativa, ela basicamente enxerga a importância da Bíblia como uma ideia de uma história que é contada para que aquela comunidade que se reúne em torno dela possa ter a sua identidade moldada por isso. E aí, então, vamos pensar como é que isso articula dentro da teologia negra. Quais são os seus principais conceitos aí teológicos? A Bíblia, né? Vamos pensar o que eles enxergam na Bíblia. Na teoria, adota a Bíblia como regra de fé e prática com suas experiências religiosas aplicadas à vida dos negros. Então, nessa escritura, segundo os teólogos da teologia negra, você vai encontrar a base para a defesa dos seus argumentos espirituais, argumentos políticos da libertação, e aí eles têm uma ênfase muito grande na história do êxodo do Egito como pano de fundo. Então, eles vão usar muito essa história para demonstrar como que Deus agiu em favor do povo que estava sendo oprimido e escravizado. Só que na prática, seus teólogos afirmam ter certa resistência em usar apenas a Bíblia. Então, eles dizem que você tem que utilizar-se de outras histórias, filosofias e ideologias para que, de fato, essa teologia se sustente. Vou citar para vocês o exemplo aqui da Eliade Santos, que é uma teóloga, pastora da Igreja Metodista em São Paulo. Ela escreveu um artigo que está publicado no site Brasil de Fato, que tem como título "Foi preciso enegrecer Deus". E olha o que ela fala sobre isso. Sobrenatural nos impede... Isso aqui é uma pergunta sobre a questão da importância da Bíblia. E ela então está respondendo. Sobrenatural nos impede muitas vezes de agir, esperamos um milagre que não virá, a não ser que a gente se mate, trabalhar e enfrentar. É preciso dar cor, força para as figuras bíblicas, e poucas pessoas conseguem dar este passo, acabando ficando no mesmo. A periferia sabe que Deus do milagre, daquele que provê, é o Deus dos brancos. Por isso, quando se converte, quer esquecer o passado pobre, desgraçado, e quer ser branco, ter carro, casa da praia, etc. Periferia não precisa de Bíblia. Periferia precisa de educação. Eduardo Galeano, Filosofia Africana, Contos Indígenas. Tá? Isso aqui é a frase de uma pastora teóloga que de fato abraça a teologia negra. Tá? Então, você percebe que a Bíblia não é tão importante assim no que diz respeito aos pensamentos que diz a teologia negra. Então, por extensão, nós vamos ver que a leitura das Escrituras, você vai ver isso em grande parte dos escritos dos teólogos negros, a leitura que eles fazem das Escrituras tem como proposta a liberdade, a anticolonização, a descolonização e por aí vai. Para esse propósito que serve a Bíblia, apenas para dar pano de fundo para que você possa argumentar de forma espiritual, política, no que diz respeito a esse tipo de libertação. Jesus, como que Jesus é visto aí na teologia negra? Partindo de James Cone, ele defende a negritude de Jesus. Então, a negritude de Jesus é uma situação existencial não biológica
ou étnica. Tá? Então, na teologia negra, a negritude de Jesus não é principalmente destinada, queridos, a provocar pensamentos de um Messias rico em melanina. Não é isso. Tá? Na verdade, a proposta deles é que Cristo é negro e, portanto, a igreja deve tornar-se negra como ele. Lembra aquela proposta que ele disse lá atrás sobre a ideia de Deus é negro? Perspectiva de identificação. Então, essa basicamente é a proposta dessa teologia. Então, o significado soteriológico da obra de Jesus é que dentro da identidade histórica de um povo oprimido, Jesus os liberta da opressão. Então, a teologia negra enxerga a experiência da opressão para os negros na América como uma experiência oprimida dos judeus na Palestina no primeiro século. Então, qual que é a ótica deles? Olha, se Jesus se revelou judeu lá no primeiro século, então agora ele se revela como negro na América oprimida pelos brancos. Então, a comunidade negra encontrou aí nos ensinos de Jesus, no próprio Filho de Deus, a mensagem de libertação, antes, segundo eles, privada, né, por brancos que trouxeram aí um discurso bíblico teológico opressor. Então, semelhantemente aos excluídos aí da riqueza, né, os que sofrem discriminação e humilhação, Jesus, assim como os negros, passou pelas mesmas torturas psicológicas, físicas e emocionais que os negros passam hoje. Então, ele é negro não meramente por cor, mas carrega em si a vivência negra da opressão e a exclusão durante a sua existência histórica. Eu estava lendo um artigo, agora não me lembro quem que é o escritor, era um americano, em que ele citava aquele texto, por exemplo, de João 1,46, né, em que se eu não me engano, é a passagem lá de Natanael, que ele pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? E ele fala, olha, aí é o Jesus descarado aí. Olha só, Jesus se identificando hoje, aí ele faz uma transposição para hoje, né? Que Jesus de Nazaré, no vilarejo pequeno, na periferia miscigenada e discriminada, onde as pessoas não davam nada, foi dali que Jesus veio. Então Jesus se identifica com as pessoas que estão nessa mesma situação. Então, em suma, a teologia negra retrata Jesus como um revolucionário de pele negra que tem como primazia em sua obra libertar os negros das garras opressoras dos brancos. Deus, como é que Deus é visto na teologia negra? Os negros, no que diz respeito à teologia, pensando nesse aspecto aqui que nós estamos tratando hoje, eles discutiram sobre a questão da presença de Deus em meio a uma situação opressiva. Então, por conta disso, nós vamos ver que a teologia negra tem como característica uma grande ênfase na imanência de Deus. Então, os seus proponentes dizem o seguinte, olha, Deus sempre vem ao nosso encontro numa situação de libertação histórica. Eles vão dizer, olha, basta você ver a Bíblia. Sempre que o povo estava escravizado, oprimido, Deus vinha ao seu encontro para libertá-los. Então, a ênfase deles é no envolvimento de Deus na história. Só que qual que é o grande problema disso? O problema disso é que o conceito de transcendência foi reinterpretado. Então, eles enfatizam demais a imanência de Deus, que é Deus se envolvendo aqui conosco, mas a transcendência, eles tiveram que dar uma readaptada, porque ela acabou sendo ignorada, foi alvo de críticas, então eles fazem a reinterpretação. Eles vão dizer o seguinte, olha, que a transcendência de Deus é ligada a um propósito mais elevado. Que propósito é esse? A transcendência de Deus se refere ao propósito da humanidade na sua luta pela libertação, como definido pelo Eterno. Então eles vão dizer o seguinte, olha, Deus como ser transcendente, ele está envolvido na luta pela libertação dos oprimidos, sem se limitar a uma experiência específica de libertação ou apenas uma experiência em particular. Então, sempre que você vê alguém lutando por libertação de opressão, a ideia deles é querer você ver a transcendência de Deus, a imanência do Senhor, né? De certa forma, no envolvimento dele com a história, mas também a sua transcendência ali em ação. Então, a teologia negra, o que ela faz é isso, enfatiza a imanência, destrona Deus da sua transcendência, e aí nós vamos ver que resulta em uma teologia tendenciosa e, pior do que isso, uma teologia de espiritualidade extremamente mística. O pecado, como é que é visto o pecado? Meus queridos, o que nós podemos dizer é que, assim, dentro daquilo que
os teólogos da teologia negra escrevem, nós vamos dizer que o pecado é descrito em termos de problemas sociais, políticos e econômicos, resultando no racismo e opressão dos negros. Um dos seus defensores, seus teólogos, ele defende que o pecado está em branquear Deus. Qual que é a ideia desse teólogo em branquear Deus? Ele diz, olha, qual que é o grande pecado? É a desobediência por parte dos brancos em nomear-se como porta-vozes de Deus para toda a humanidade. Então eles pegaram Deus, coloriram Deus de branco, e isso aí reside o grande pecado. Isso não pode acontecer. Então, na ideia deles, a teologia embranquecedora desumaniza, e a teologia da libertação negra veio trazer alívio à experiência da opressão a partir de um Jesus que sente a mesma dor. Então, perceba que, na perspectiva da teologia negra, o pecado ele é simplesmente relacionado a problemas sociais. Você não vê falando, por exemplo, você vai ver que, por exemplo, no movimento da teologia negra, há uma certa afinidade com a teologia feminista, né, a teologia LGBT. Então, transitam muito bem, porque na ideia dessas teologias libertárias, o grande pecado existe, vamos dizer assim, o pecado está basicamente em termos de problemas sociais e não de profundidade espiritual existente no coração do homem. Isso não é tratado em grande parte ou por grande parte dos teólogos negros. Você vai ver também a ideia da salvação, né? Se eles entendem que o pecado tem a ver simplesmente com aspectos sociais e políticos, então a liberdade, a anticolonização, a descolonização são aspectos aí envolvidos tanto na salvação quanto na condenação. Olha o que diz aqui o Erskine, N.L. Erskine, a teologia descolonizadora. Ele escreveu esse livro numa perspectiva aí do Caribe. Ele fala que a soteriologia negra exige que os negros denunciem o Deus branco da incoloridade, paz e pacifismo. A ideia de que Deus é o verdadeiro sinal do mal da brancura ao querer controlar a vida negra, seu destino e aspirações. Então, a ideia de salvação está em você se emancipar socialmente falando, economicamente falando, dessa ideia de que existe uma opressão por parte dos brancos. Então, a espiritualidade branca, né, sua interpretação, a sua influência, a sua prática, devem ser denunciadas, devem ser rejeitadas e, de certa forma, resgatar aquilo que o Cone defende, que é a negritude, né? Então, a salvação na teologia negra está na praxis, na ação, né? A graça de Deus e Deus são recebidos nas lutas de libertação histórica dos negros. Deixa eu citar aqui o James Cone, que ele fala que a negritude implica encontrar sua própria identidade entre os negros oprimidos e não entre os brancos opressores. Tá? Então, a ideia de salvação é quando você, de fato, sai desse, vamos dizer assim, desse sistema de opressão, né? Ou seja, você vamos pensar aqui numa ideia que, se nós fôssemos de fato brancos opressores, o que seria a salvação para nós? Seríamos mudar de fato para uma perspectiva de negritude, né? Então, você vê que é uma teologia problemática, porque se vamos dizer assim, um branco fala, agora eu sou teólogo da teologia negra, isso é rejeitado. Pela lógica dos argumentos deles, não tem como isso acontecer. Tá? Então, pelo Cone aqui, você vai ver que, de fato, a salvação ela está, vamos assim, basicamente nessa ideia de emancipação da opressão que acontecia por parte dos brancos. Vamos, então, às aplicações, e aí nós finalizamos nosso estudo nessa noite. Primeiro, nós devemos rejeitar a teologia negra, e eu quero mostrar alguns motivos. Primeiro, que ela não é uma teologia bíblica cristã. Não tem a Bíblia como revelação infalível e autoritativa de Deus. Nós mostramos aqui que existem várias outras autoridades no que diz respeito à interpretação da realidade para a teologia negra. A Bíblia é apenas mais um dos livros utilizados para embasar a sua luta por emancipação, né? Então, da Bíblia você vai tirar as narrativas necessárias para validar as experiências religiosas, éticas, políticas dos negros no que diz respeito à emancipação dos opressores. Há uma distorção, minimização da obra redentora de Cristo, meus queridos.
A obra de Cristo na teologia negra, ela basicamente é a libertação dos negros oprimidos. Então, assim, você pensar no que foi a obra de Cristo, a reconciliação do cosmos, a transformação do cosmos, a redenção do cosmos, e trazer isso apenas para um grupo étnico específico, é você esvaziar a cruz como um todo. Então, nós não temos como pensar que a teologia negra ela não é bíblica. Por quê? Porque no que diz respeito à obra de Cristo, você vai ver que as Escrituras nos apontam para algo muito maior do que simplesmente emancipação social, política e econômica. É algo muito mais profundo do que isso. Há uma distorção do pecado, né? Para os seus teólogos, o racismo é, vamos dizer assim, a forma fundamental de pecado, e por racismo aqui entende-se, tá bom? O racismo branco e suas tendências opressivas. Essa é a ideia que se tem de pecado. Então, o triste é porque, assim, em alguns momentos da teologia negra, nós vamos ver que o único pecado que é, vamos dizer assim, combatido é o pecado do racismo. Então, em torno do racismo, gira toda a teologia, vamos dizer assim, a amartiologia, né, que é a doutrina do pecado desenvolvida pela teologia negra. Nós vamos ver que, biblicamente, o racismo é apenas uma das manifestações do pecado existente no coração do homem. É apenas uma. Tá? E estou dizendo assim, o racismo que diz respeito a brancos com negros. Mas, ao longo da história, vamos pegar, por exemplo, Hitler. Não foi um tipo de racismo? Lógico que foi. Tá? E foi simplesmente feito contra negros? Não, começando pelos judeus. Então, nós entendemos que o pecado é muito mais profundo do que simplesmente aquilo que é discorrido na teologia negra. Nesse aspecto, ela é extremamente superficial no que diz respeito ao pecado. Para você ter uma ideia, o que o Cone fala sobre isso, que a teologia negra não está preparada para aceitar qualquer doutrina que contradiga a exigência negra de liberdade imediata. Tá? Então, a teologia negra afirma a necessidade aí da análise da situação de uma pessoa negra como a mais importante tarefa para a prática da teologia. Tá? Então, nós entendemos que ela não é bíblica por conta desses aspectos, e tem vários outros ainda que poderíamos citar aqui nesta noite. Não é uma teologia multiétnica. Para você ter ideia, tem um teólogo brasileiro, Ronilson Pacheco, autor do livro Teologia Negra, o sopro antirracista do Espírito. Ele diz que a teologia negra é a teologia feita pelo povo negro para o povo negro. Lembra que eu falei que se alguém que, vamos dizer assim, se intitula branco, falar, olha, eu vou fazer a teologia negra, ele não pode. O Ronilson Pacheco é bem radical aqui em dizer que isso não é possível. Tá? Então, assim, por que essa teologia ela acaba sendo problemática nesse aspecto? Antes de 1960, independente aí do foco teológico que o teólogo tinha, o que os teólogos pensavam na sua grande maioria? Eles buscavam, tanto na sua reflexão quanto na sua prática, buscar a verdade não apenas para si, ou para um grupo específico, mas para toda a humanidade. Então, quando eles chegavam às suas reflexões, suas obras, a ideia deles é a seguinte, olha, isso aqui diz respeito não apenas a esse grupo, mas diz respeito à totalidade dos homens. Isso aqui é a verdade. No que diz respeito à teologia negra, nós vamos ver que dá um passo contrário, porque ela afirma abertamente que a sua tarefa é devidamente limitada à sua própria comunidade étnica. É uma teologia feita por negros e para negros. Então, olha só, o que é contraditório para mim nessa teologia? É que ela levanta a bandeira de denunciar o embranquecimento de Deus por parte dos brancos, certo? Se isto na teologia negra é denunciado profeticamente como pecado, enegrecer Deus não seria outro extremo? Você está indo para o pêndulo contrário. Porque eles argumentavam, olha, o pecado reside em vocês embranquecerem Deus. Então agora nós vamos enegrecer Deus. Será que é a resposta correta? É uma resposta que para mim acaba sendo extremamente contraditória com a bandeira que eles levantam, né? Outra coisa interessante, olha só, se segundo eles, né, as teologias aí europeias, né, que tiveram influência, impacto na teologia americana, na teologia mundial, erraram ao fazer de Deus um Deus tribal. A proposta da teologia negra não é a mesma coisa? Não é fazer de Deus um Deus específico para uma raça? Ou para uma cor de pele? Então, é válido, por exemplo, se amanhã os chineses levantarem e escreverem uma teologia dos olhos puxados? É válido.
Eles podem argumentar, olha, tanto os brancos embranqueceram Deus, quanto os negros enegreceram Deus, agora nós vamos fazer um Deus de olhos puxados. Então, se acaba abrindo espaço para aquilo que é subjetivo. Eu entendo que nós temos que lembrar que na Bíblia, né, e isso que nós cremos, que através de Cristo, a sua noiva é formada por todos os povos, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações. Então, o que nós cremos? É que em Cristo, através de Cristo, a maldição de Babel é revertida. Aquilo que aconteceu em Babel, que foi a divisão, né, o espalhar das nações, né, e línguas e raças, nós vamos ver que em Cristo, lá em Gálatas 3:28, vai falar sobre isso. Já não há mais escravo, já não há cita, já não há grego, porque todos são apenas um em Cristo. Então, eu vejo que, eu lembro que quando teve aquele momento aquela questão do Floyd, ano passado, no final do ano, alguns irmãos perguntaram, pastor, por que a igreja não se posiciona contra o racismo? Eu falei, cara, a igreja sempre se posicionou. Meus irmãos, quando você entra numa igreja e você vê que a igreja é o corpo de Cristo formado por quem? Apenas, vamos dizer assim, vamos pensar em coloração de pele, apenas por um tom de pele? Lógico que não. A igreja é a maior resposta, é a maior mensagem, a igreja de Cristo é a maior mensagem para que de fato nós não comungamos com racismo, de qualquer forma que seja. Então, partindo dessa perspectiva, e você for, por exemplo, para Atos 2, você vai ver que Atos 2 é um vislumbre que a rebelião contra Deus em Gênesis 11, resultando da maldição de Deus espalhando e dividindo as nações, em Cristo foi revertida e nós caminhamos para ser um coro de nações unidas e reunidas na adoração a Deus, como descrito em Apocalipse capítulo 7. Bom, é isso que nós cremos. E também nós rejeitamos a teologia negra porque não é uma teologia que visa a paz e reconciliação dos povos alienados por causa do pecado. Você tem ideia, o Anthony Pym, da Universidade Rice, é um dos grandes nomes hoje da teologia negra, ele disse que a pregação da libertação negra muitas vezes soa como raiva. E aí ele diz que essa raiva nem sempre defende a violência, mas é canalizada para rotas construtivas. Então, o Cone já argumentava, como eu falei para os irmãos, que a violência poderia ser usada em algumas situações para libertar os negros da opressão. Então, a proposta de emancipação dos negros, domínio teológico branco, eu digo para você que é uma invenção que só causa divisão e briga. Meus queridos, não existe uma teologia branca ou teologia negra. Não existe. Existe teologia bíblica ou não bíblica. Teologia cristã ou não cristã. Teologia correta ou teologia errada. Então essa divisão, né, teologia branca, teologia negra, teologia asiática, isso causa apenas divisão e não ajuda em nada. Então, biblicamente nós assim, rejeitamos essa ideia de que a missão de Deus, a missão salvadora de Deus no mundo, diz respeito a apenas um povo e unicamente um povo no que tange a sua libertação da opressão. Então, nós não enxergamos dessa forma. Eu quero citar aqui uma frase do John Stott, no seu livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, que ele diz: a missão surge do coração do próprio Deus e é transmitida de seu coração para o nosso. A missão é o alcance global de um povo global que pertence ao Deus global. Então, eu digo para vocês que essa ideia de teologia branca, teologia negra, biblicamente falando, no que diz respeito a missão de Deus, no que diz respeito à salvação, a missio Dei, é Deus agindo salvadoramente, isso não cabe essa dicotomia que existe entre teologia negra e teologia branca, tá? E eu quero, antes de finalizar, fazer uma observação aqui importante, que, meus queridos, como eu falei para vocês, a teologia negra, ela surge em um contexto de segregação racial, em que a Igreja de Cristo, em sua grande maioria liderada por pessoas brancas, falhou em vivenciar o Evangelho de forma holística. Isso aqui é um fato, nós concordamos com isso, que a igreja, em muitos momentos, ela falhou e ela vai continuar falhando no que diz respeito a isso. Até a volta de Cristo, a igreja do Senhor, ela continua sendo formada por pessoas, como dizia Lutero, ao mesmo tempo que são santos, são pecadores. Então, é o tipo de pecado que a gente pode ver acontecer novamente. Só que a resposta a essa falha, proposta pela teologia negra, é priorizar a dimensão social da igreja, buscando aqui uma ética social radical,
de uma forma que a presença cristã na sociedade seja uma força em prol da justiça, mesmo que o nome de Cristo não seja proclamado. Digo para você como observação final sobre essa teologia, que quando você conversa com os teólogos da teologia negra, você vai ver que eles estão preocupados com o alívio da pobreza, estão preocupados com o fim do sofrimento entre os mais necessitados do mundo, só que eles são bem menos interessados em ver essas pessoas vivendo a fé em Jesus Cristo, vindo à fé em Jesus Cristo e de fato sendo salvas. O erro, para mim, maior dessa teologia está em preocupar-se com os pobres, com os oprimidos, mas não se preocupar com o fato de que essas pessoas precisam ouvir as boas novas do Evangelho para serem salvas. Se preocupa muito com a dimensão social e se esquece a dimensão espiritual. Quero lembrar aqui o Pacto de Lausanne, em 1974, que afirmou que a missão da igreja, o serviço evangelístico sacrificial, é mais importante. Então, no Pacto de Lausanne, que foi uma reunião mundial aí, de igrejas, que aconteceu na Suíça, liderado por John Stott, o evangelismo tem prioridade lógica. Tá? Então, deixa-me dar um exemplo aqui. A prioridade lógica por quê? Porque o evangelismo está relacionado, queridos, ao destino eterno das pessoas. Então, logicamente, ele tem prioridade sobre qualquer outra demanda que a pessoa tem. Entretanto, existem alguns momentos que você... vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil para você entender o que eu quero dizer. Suponha que amanhã, na cidade vizinha aqui mais próxima, acontece um terremoto. Aconteceu um terremoto, 90% da cidade veio abaixo. As pessoas estão sem água, as pessoas estão sem comida, as pessoas estão sem roupa. Como igreja, você fala assim, opa, vou lá pregar o Evangelho. Você vai lá, abre a Bíblia e começa a pregar. A prioridade lógica é que, nesse momento, a necessidade básica daquele povo a ser atendida é a social. Então, nós demonstramos o amor de Cristo ao levar a essas pessoas a ajuda humanitária que se precisa. Só que, entendendo que assim que isso for suprido, nós voltamos à prioridade que é o Evangelho. Então vamos pensar assim, em situação normal, o evangelismo, que diz respeito ao destino eterno das pessoas, tem sempre a prioridade. Todas as necessidades básicas do ser humano, nenhuma é maior do que a sua alienação do seu Criador e a terrível realidade aí da morte eterna para aqueles que se recusam a arrepender e crer em Jesus Cristo. Então a igreja, ela não deve ser indiferente, queridos, à degradação da pobreza, da opressão do ser humano e por aí vai. Ela não pode ser indiferente. Entretanto, a proclamação do Evangelho, nós entendemos que ela tem consequências sociais. Por quê? Porque quando nós pregamos, nós estamos chamando as pessoas para o amor e para o arrependimento que tem alcance em todas as áreas da vida dessa pessoa. Lembra quando os apóstolos falavam sobre isso? Aquele que roubava, não roube mais. É um aspecto social isso, não é só um pecado, mas também diz respeito a um aspecto social. Então, a proclamação do Evangelho tem consequências sociais, porque de fato aponta para mudanças sociais que acontecem a partir da mudança do coração. Além disso, nós entendemos também que o envolvimento social possui consequências evangelísticas, porque nós damos testemunho da graça salvadora de Cristo. Efésios 2:10 fala sobre isso, nós somos salvos para a prática de boas obras, ou seja, nosso envolvimento social sempre tem que ter como objetivo maior apontar para Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então eu quero finalizar apenas com uma reflexão sobre aquilo que nós falamos nessas últimas 3 quartas-feiras, no que diz respeito a essas teologias contemporâneas. Meus queridos, se ignorarmos o mundo, nós trairemos a palavra de Deus, a qual nos envia para servirmos a Cristo nesse mundo. As teologias que nós falamos aqui, elas, de certa forma, surgiram porque a igreja, em grande parte, ignorou o mundo que a cercava.
Nesse ponto, a teologia negra, ela faz uma crítica correta, quando ela fala que a igreja, ela se enclausurou em sua torre de marfim e esqueceu a realidade social que a cercava. Então, se nós fizermos isso, nós estamos traindo a palavra de Deus. Não foi Cristo que nos falou que não iria nos tirar do mundo, mas nos salvou para nos enviar para o mundo para que pudéssemos dar testemunho da sua verdade? Então, nós não podemos ignorar o mundo que nos cerca. E, ao mesmo tempo, se nós ignorarmos a palavra de Deus, nós não teremos nada para levar ao mundo. Então, beleza, pastor, então vamos lá fazer a teologia secular, vamos para o mundão. Se você deixar a Bíblia de lado, como 99% dessas teologias que nós estudamos aqui, elas fazem, nós não teremos nada para levar ao mundo. Nada. Você pode levar boas propostas, palavras bonitas, você pode levar bons ideais, boas ideologias, mas você não vai levar aquilo que de fato transforma o coração do homem caído, que é a palavra redentora de Jesus Cristo. Dessa forma, queridos, eu termino então com essa reflexão, que possamos pensar nisso e entender que essas teologias, elas surgem porque, em grande parte, nós como igreja e nós que entendemos e defendemos que temos uma teologia correta, nós falhamos. Nós falhamos. As seitas e teologias tortas, elas se levantam nas brechas que a igreja, principalmente a igreja reformada, deixa no que diz respeito à reflexão teológica e prática teológica. Vamos orar, meus queridos? Se você quiser esse estudo, só me mandar um e-mail que eu te envio com todo prazer. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus abençoe vocês. Próxima quarta, então, o reverendo Ronaldo Crispim, que é pastor da Igreja Presbiteriana Bereia, professor de seminário aqui de Goiânia, estará com vocês trazendo a teologia feminista. Vamos orar? Deus, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra, que é perfeita, maravilhosa, extraordinária, salvadora, redentora. E nós pedimos ao Senhor que nos ajude, Pai Santo, não apenas a olhar para a Tua palavra com amor, com zelo, mas ao mesmo tempo também proclamá-la com dedicação, com empenho, com fervor. Dai-nos também, Pai Santo, sensibilidade para com aqueles que, diante daquilo que a Tua palavra nos fala e nos mostra, estão vivendo no erro. Que possamos ter compaixão pela vida desses queridos, que possamos orar por eles, que possamos, dentro daquilo que o Senhor nos permitir, evangelizá-los em amor, em respeito, crendo que a obra não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. Ajude-nos a servir esse mundo, não de acordo com as imposições, não de acordo com a agenda secular, mas de acordo com aquilo que o Senhor determina na Tua palavra para que, como Teu povo, venhamos fazer. Assim pedimos e oramos, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor também que nos leve em paz e segurança para os nossos lares e que o Senhor nos conceda um restante de noite, uma quinta-feira abençoada, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, abençoe vocês.